Crucificaram com ele 2 bandidos, um à direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: foi contado entre os malfeitores. Os transeuntes injuriavam-no, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destruías o templo de Deus e o edificavas em 3 dias, salva-te, descendo da cruz. Igualmente os príncipes dos sacerdotes mofavam dele entre si com os escribas, dizendo: a outro salvou, e a si mesmo não pode salvar-se. O Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. E os que com ele estavam, crucificados ou ultrajavam. O momento da entrega de Jesus, em que ele permitiu-se entregar, é o momento em que os homens conseguem projetar totalmente a sua inveja, o seu ódio, o seu despeito e o seu fracasso. Os transeuntes que não tinham nem pelo que acusar Jesus, levantavam esse falso contra ele. Você dizia que destruiu o templo, né? Pois é, agora desça dessa cruz. Você não é poderoso? Não destruiria o templo e reconstruiria no poder de Deus em 3 dias? Eles não entendiam do que Jesus tratava quando falava do templo. Também aqui fala, né? Os sacerdotes diziam: salvou a outros e não pode se salvar. Olha a profunda inveja desses sacerdotes, porque eles sabiam que o ministério de Jesus trazia salvação real para os homens. E o que os sacerdotes ministravam? Sacrifícios e oferta num templo que já estava profanado, um templo que estava adulterado, um templo que era lugar de comércio, de negociação, a qual Jesus teve por diversas vezes, teve embates ali naquele lugar. A profunda inveja daqueles sacerdotes era a capacidade de Jesus salvar os homens. E há outros tantos exemplos: a violência deliberada dos soldados, Pilatos que quis agradar o povo. E o que me chama a atenção na subida de Jesus para Jerusalém, que ele anuncia no Evangelho de Marcos pelo menos 3 vezes que ele será crucificado, que o pastor será ferido e as ovelhas ficarão dispersas. Mas seus discípulos não entendem essa mensagem. Um dos momentos marcantes é que Jesus, talvez na hora que ele tem que tomar a maior decisão da sua entrega, ali no Getsêmani, e os discípulos adormecidos, não conseguiam orar com ele, foi um momento íntimo entre Jesus e o Pai. E até esse momento da crucificação, nós não vemos a figura de Satanás aparecendo em dos demônios. Nós vemos a ganância, nós vemos o desejo de poder, nós vemos o medo que se apodera dos discípulos e faz com que eles fujam, nós vemos a maldade humana explícita, nós vemos a corrupção, nós vemos o profundo compromisso de Jesus com o Pai e a sua decisão de ir até o fim nessa missão. É engraçado como Satanás ele aparece para tentar Jesus no início do seu ministério, quando Jesus vai inaugurar o seu ministério público. Ao Jesus vencê-lo ali, dali para frente é Jesus e o Pai, e o confronto com os demônios se dava na libertação dos oprimidos e dos pecadores. Nesse momento aqui, a profunda consciência, a profunda relação de Jesus com o Pai, que faz com que ele chegue até o final da sua oferta e seu sacrifício. Queridos, nós também venceremos quando estamos e vencemos quando estamos nessa profunda consciência de relação com Deus. Quando nele vencemos a nossa vontade, as nossas próprias expectativas, quando em Deus superamos as soluções que nós daríamos para os problemas que são colocados diante de nós. Jesus gostaria que aquele momento fosse passado dele, mas não era a vontade do Pai. Jesus estava disposto a orientar, a conformar, a se quebrantar
para que a vontade de Deus se realizasse nele e que ele pudesse plenamente, conscientemente aceitar a providência, aquilo que Deus já havia destinado para ele, aquilo que Deus havia preparado para ele. Para nós que não teremos que nos entregar nesse sacrifício pela salvação dos outros, mas que temos que nos entregar na confiança dessa graça que nos resgata, nós que temos que nos entregar muitas vezes a esse Espírito de Jesus, ao Espírito Santo, que nos leva a repensar as nossas respostas às ofensas, às humilhações, às perseguições, porque não é só o nosso pecado que nos corrompe, que nos tenta, né? Mas também nós somos tentados pelas pessoas ao redor também que são pecaminosas como nós. E Jesus nos ensina lições maravilhosas. Uma delas é que para orarmos temos que perdoar aqueles que nos ofendem. Antes de entregarmos a nossa oração, antes de entregarmos o nosso sacrifício, antes de prosseguir com qualquer ministração em Deus, antes de qualquer decisão, nós precisamos estar dispostos a perdoar. E só assim Jesus pôde também se entregar pelos homens, porque ele estava disposto a perdoar todas aquelas ofensas. Porque ele na cruz ele tinha consciência que os homens agem de forma louca, agem de forma muitas vezes até monstruosa, agem de forma violenta, mas que estão perdidos e que a disposição de fazer algo por esses homens é uma disposição que tem que passar pelo perdão. E nessa sexta-feira santa, nessa sexta-feira da paixão, eu quero essa oração para a minha vida. Que Deus me dê uma consciência clara, um discernimento claro, de que servir ao próximo é servir numa consciência que eu faço isso numa relação profunda com Deus, que eu tenho que estar disposto constantemente a perdoar esses que ofendem, esses que ferem, esses que invejam, esses que traem, esses que são como eu, como você, corrompidos talvez por uma autoproteção, por um egoísmo, por uma vontade de lucrar sempre, de vencer sempre, de ter razão sempre, de ter prazer sempre, de garantir que a palavra prevaleça sempre, que as próprias vaidades sejam levadas em conta pelos demais. E só assim podemos nos oferecer em oferta para Deus, quando estamos dispostos a perdoar esses. Porque muitos se iram com aqueles que eles deveriam cuidar e aí perdem a razão. Lá no Antigo Testamento temos, um momento em que Moisés fica irado nessa relação com o povo. Jesus é o mestre dos mestres, é o Senhor dos senhores. E mesmo na sua morte, na sua humilhação, ele nos ensina a sua grandeza. E eu oro para que meu coração continue aprendendo e se saciando dessa fonte que é Jesus. Há tantas riquezas nessa palavra, tantas riquezas no Evangelho, e esses pequenos devocionais são só tirinhas disso. Pequenas reflexões, pequenas sementes. Eu desejo que Deus dê paz ao seu coração e que você atravesse com Jesus esse momento que estamos vivendo, esse momento de tensão, de dor, esses dias de angústia, de suspensão, de toda projeção para o futuro, porque após esse momento talvez de maior batalha nossa, de maior intercessão, vem o alívio, vem a graça. Sabemos que passaremos por isso, mas temos que passar decididos e conscientes que precisamos passar por essa fase. E perdoe as pessoas que estão no seu caminho e que não estão sabendo lidar com essa dor, não estão sabendo lidar com elas mesmas. Você também talvez não esteja sabendo como lidar, mas em Cristo podemos ir transformando nosso entendimento e buscando refrigério para isso que nos marca e nos machuca.
Uma ótima sexta-feira para vocês, que Deus os abençoe.